Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o primeiro episódio do nosso ConaCast, o podcast da Conac, a melhor administradora do Rio. Nosso propósito aqui é falar sobre administração condominial e mercado imobiliário de uma forma descontraída, mas com muita informação, que é sempre importante. Eu sou Felipe Diuana, vou apresentar hoje o ConaCast para vocês, ao lado da nossa diretora de cliente, Paula Morgado. Seja bem-vinda, Paula. Oi, Felipe! Tô muito feliz de estar aqui fazendo parte desse primeiro episódio. Já já o Felipe vai apresentar, mas temos uma convidada super especial e acho que é importante para todo mundo que vive em condomínio, que vive em sociedade. A gente vai tentar trazer temas que fazem parte do nosso cotidiano. Então vão caber tanto para o condomínio, tanto para o dia a dia, principalmente para os síndicos, que precisam às vezes tanto de orientação, são carentes de informação para que possam fazer com que essa convivência funcione da melhor forma. E, Paula, antes de apresentar a nossa convidada, eu quero pedir para você seguir o ConaCast aí no seu tocador de podcast ou se inscrever no nosso canal no YouTube, se você estiver escutando pelo YouTube. E, claro, seguir nossas redes sociais. Tá aqui o nosso Instagram, Conac_Condomínios e Conac_Imóveis. Vamos lá? Vou apresentar então aqui a nossa convidada de hoje. Bora. Pode ser? Ela é advogada com atuação em direito condominial e criminal, mestre em antropologia pela UF, doutoranda em direito e sociologia, além de ser membro de diversas comissões na OAB e na ABA. Eu tô falando, é claro, da doutora Marisa Drey. Seja muito bem-vinda, doutora Marisa. Opa, obrigada. Bom dia, Felipe, Paula, Paulinha, não é? Paulinha, a famosa Paulinha. Olha, eu queria inicialmente agradecer. Estou honradíssima em ser a Imagina. primeira convidada aqui para o ConaCast, que eu tenho certeza que vai ser um programa de amplo sucesso, assim como é a Conac, né? Aí, tá vendo? Convidada maravilhosa para o nosso programa de estreia. Doutora Marisa, hoje a gente te chamou para a gente conversar sobre algo que cabe muito, né, Paula, no mundo condominial, digamos assim, que é falar sobre convivência e diversidade. Certo. Eu acho que é um ponto que é muito importante a gente trazer para condomínios. Eu acho que, assim, hoje, em cidades grandes como Rio de Janeiro, a gente já naturalizou viver em condomínios. É normal, tudo bem, tem bairros que a gente sabe que são menos verticalizados ainda, mas, no geral, é normal ali, condomínios. Só que a gente esquece, quando a gente para pensar, que, na verdade, quando a gente está falando de condomínio, é um monte de gente morando umas em cima das outras. Quando a gente pensa nisso, é óbvio que ali vai ser um espaço de convivência e de conflitos, né? Então, acho que a gente tem que trazer à tona essa pauta quando que os conflitos viram, de fato, um grande problema que envolve ali questões de convivência e diversidade. Eu acho que a gente pode falar um pouquinho disso. E a doutora Marisa vai saber falar melhor do que ninguém, né? Eu acho que o nosso primeiro tema aqui que a gente pode trazer à tona é a questão da violência contra mulheres. Como que isso funciona em um universo condominial? Então, Felipe, você fez aí um resumo de tantas dificuldades que existem em condomínio. É claro que a gente precisa entender hoje o condomínio como um microcosmo social. É um microcosmo que reproduz dinâmicas sociais que já acontecem no mundo, mas ali naquele pequeno espaço. Então, se há conflitos lá fora, extramuros, também haverá dentro do condomínio. E conflitos por questões, às vezes, muito pequenas, como vaga de garagem, como espaço na piscina, quem senta na cadeira, e por aí vai. Então, é muito importante que a gente também dê a dimensão desses conflitos, principalmente quando a gente está falando de grupos historicamente vulnerabilizados. E o que eu quero dizer com isso? Grupos que reúnem pessoas que historicamente vêm recebendo abusos por diversas questões, né? Ou ataques ou violência. E aí a gente está falando de mulheres, a gente está falando de pessoas com deficiências, de crianças, de diversos grupos que
a gente tem presente na sociedade, mas que ainda não tem os seus direitos inteiramente respeitados. E aí vem o que você acabou de me propor aqui, a violência doméstica. A violência doméstica nos condomínios é um fato. Assim, as estatísticas nos trazem que a maior quantidade de mortes de mulheres acontecem em ambientes domésticos. É estranho, né? Não é na rua, não é no bar, é em ambientes domésticos. E a gente pode inferir, é claro que não são todos os casos, mas a gente pode inferir que grande parte disso se deve à violência doméstica. E ela é o tipo de violência que acontece de maneira silenciosa, porque está entre quatro paredes, no ambiente privado. Entretanto, existem indícios. E foi para isso que a nova lei, que chegou agora, publicada em abril, traz a obrigatoriedade do síndico denunciar ou de comunicar indícios dessa violência, porque acontece às vezes de maneira sutil. Então, por exemplo, gritos, choros constantes, palavras repetidas, me solta, me larga, pessoas que aparecem às vezes com o tempo todo em dias de calor, elas estão de mulheres principalmente de manga comprida, ou que quando frequentam algum outro ambiente estão constantemente marcadas. Então, são indícios. Obviamente, né, eu coloquei aí o número da lei, Felipe. 8.913, a doutora Marisa passou aqui pra gente a cola antes. 8.913 de abril, então ela traz a obrigatoriedade desse síndico denunciar. E é muito importante também que a gente diga, muitos síndicos ficam com medo de fazer essa comunicação. E isso é muito importante que a gente diga, mas e se não for verdade, se não for investigado, eu não vou ser processado por denunciação caluniosa? Ô, pessoal, de jeito nenhum, tá? A denunciação caluniosa é uma conduta criminal que pressupõe o dolo de trazer prejuízo, o dolo de dar uma notícia de crime falso. Isso não vai acontecer, até porque para essa comunicação, a própria lei já vem trazendo, deve vir acompanhada dos elementos que geraram, né? Então, às vezes, coletas de informações que vão mais à frente servir como prova, como filmagens, como alguns testemunhos, ainda que não sejam de maneira clara, porque a gente sabe que existe uma questão entre vizinhos, né, que às vezes não quer se identificar, mas as provas que se pode ter através de coleta, de denúncias em livro, tudo isso pode ser levado à autoridade judiciária. Isso é interessante quando você fala de acúmulo de provas, até para o síndico hoje que nos ouve, como que faz? Ouvir uma vez um grito, ouvir uma vez uma situação, eu já entro e faço essa denúncia, ou eu espero ter mais vezes, ser recorrente? Como que funciona isso? Então, Felipe, depende da intensidade do fato. Então, assim, se for um fato muito intenso, eu também acho muito importante a gente falar sobre isso, porque não adianta denunciar no dia seguinte, se uma pessoa pode ter morrido, se uma pessoa pode ter ficado com uma deficiência permanente na data da agressão. Então, o que fazer durante uma agressão? Qualquer ação que tenha por objetivo parar a agressão. Entendi. Então, o que é? Toca o interfone, liga para lá. Se for possível, toca a campainha. Se não for, se achar que vai ser agredido também, porque a gente não orienta o confronto direto com o agressor, mas chama a polícia, mas a polícia está demorando para chegar. Interfona, grita, bate panela, avisa para os vizinhos. Faz o desentendido, às vezes. Interfona para falar de um outro assunto que você de repente já interrompe ali Tudo que o agressor possa perceber que ele está sendo notado. Sim. Porque o agressor doméstico, ele é um covarde. Sim. Ele é um covarde por definição e por ato. Por quê? Porque ele agride uma pessoa que está dentro da casa dele, num local privado onde ninguém pode ver e que normalmente tem muito menos força que ele. Então, ele é um covarde. Se ele descobrir, se ele perceber que ele está sendo visto e ouvido, ele vai parar a agressão. E essa é a nossa intenção num primeiro momento. Megafone, grito, bate panela, faz qualquer coisa para ele parar com aquilo ali.
liga para a polícia. Quando ela chegar, ela vai tomar as providências necessárias. Marisa, eu tenho até uma dúvida aqui, trazendo não só o papel do síndico, como mulher também, como moradora. Esse papel é só do síndico ou qualquer morador pode fazer esse papel da urgência? Porque eu vejo também, às vezes, o morador colocando muito na figura do síndico qualquer atitude dentro do condomínio, esquecendo que ele também é cidadão e que ele também tem as suas obrigações ali. Qualquer morador pode e o síndico deve, assim, fazer essa denúncia. Mas é muito importante que, por uma questão humana, haja esse tipo de ação solidária, porque enquanto nós permitirmos que outra pessoa seja agredida sem Sim. que a gente, podendo, reaja, a gente vai estar dando a mesma permissão no caso da gente mesmo estar sendo agredido. Então, assim, o que se quer da sociedade, o que se quer desse microcosmo? Esse microcosmo deseja uma paz social interna e todos devem trabalhar para isso. Sim. Então, aquela história de em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Ah, mas Esquece, né? Esquece. Mete a colher, mete o garfo, É Mete tudo. isso aí. mete tudo É ali pra isso tentar aí. evitar. eu acho que a gente tem isso que aí. parar de silenciar, né? E é exatamente sair desse ditado, ó, que é um ditado popular, Não. você vê o quanto que ele repercute, e que não é assim, todos nós Essa precisamos intervir. É um problema social. Isso, e essa cultura do silêncio é a cultura de proteção ao agressor. Quem cala a história, quem cala consente, consente sim, para si e para o outro. Sim. Então a gente tem que fazer barulho e a gente tem que reagir. Só trazendo para um outro ponto, para que a gente não perca, isso é no caso da agressão estar acontecendo. Mas quando às vezes não é possível reagir, ou então quando é muito rápido e você só vê os efeitos posteriormente. Sim, foi o que você falou. Vê uma marca no corpo, às vezes um olho roxo, uma coisa assim, né? Isso, e já pela nova lei também contra crianças, adolescentes, idosos e animais. O síndico, junto com os funcionários, podem ajudar a fazer uma coleta de imagens, porque as imagens falam muito. Obviamente, fazer isso de uma maneira restrita, porque não se pode expor as outras pessoas ou a dignidade de alguém, então, porque a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, e fazer essa coleta. Isso vai ajudar muito num dia que acontecer algum problema mais grave. Assim, já tivemos, através de notícias, de jornal, pessoas que, entre aspas, caíram pela janela, né? E muitas vezes, mas e como é que foi isso? Como é que foi? Quem sabe? Talvez imagens pudessem ter ajudado, talvez imagens pudessem ter elucidado. Então, assim, é fazer um dossiê de imagens, de testemunhos. Olha, eu vi, pareciam agressivos, e juntando tudo isso, caso seja necessário para um dia ser utilizado. Felipe, eu acho que a gente pode citar também formas preventivas para também a gente não agir só quando acontece. Sim. E aí eu acho que entra o papel também da administradora, aí dos síndicos profissionais, que também hoje vem crescendo bastante no nosso mercado, de informar, de ter ali cartazes para o coletivo, a gente trabalhar antes de que aconteça, né? Sim. Tanto com essas informações do que pode ser feito, que também acho que já cria, Marisa, já inibe um pouco o agressor, né? Opa! Aqui no meu prédio estão falando disso. Por que será que estão falando? Será que viram algo ou viram algo? E às vezes ainda nem chegamos a esse ponto. Mas a gente inibe uma possível agressão e já também dá ferramenta para o síndico e para os moradores do que fazer. Então, deixar isso mais público, né? A gente tem hoje um calendário todo, acho que a Marisa vai falar um pouquinho mais para a gente, mensal, e que o condomínio pode estar balizado nisso. Se eu tenho mês, setembro amarelo, o que eu posso fazer? O que a administradora pode me ajudar também trazendo nisso? Tem alguma forma de comunicação? Sem dúvida, eu acho que como administradora, a gente também acaba vendo não somente um condomínio, que é a realidade às vezes daquele síndico ou daquele morador, mas tendo a vivência de diversos condomínios. E a gente podendo trazer boas práticas de um para o outro, Sim. Ótimo. E até antes da doutora Marisa falar, eu vejo pelo nosso exemplo na CONAC, quando saiu essa lei, né, e foi promulgada, não sei qual é o termo correto que a gente utiliza, a gente divulgou para todos os síndicos, a partir de agora é assim, assim, assado.
E muitos dos síndicos pediram pra gente divulgar também para os moradores, que faz todo sentido e entra no que a Paula mencionou, né? Porque é importante que os moradores tenham ciência também, até para tirar toda essa, por mais que legalmente seja o síndico, tirar toda essa responsabilidade, porque qualquer um pode ir lá fazer a denúncia, e para o potencial agressor ali entender que ali é um espaço que não é seguro para ele. É seguro, Não será tolerado. não será tolerado. É meio que porque foi como a doutora Marisa falou. O grande X do agressor ali é fazer de uma forma velada. Então, a partir do momento que ele sabe ali que o síndico vai estar de olho, os moradores estão de olho, ele, opa, já talvez pense duas vezes antes de fazer algo, né? Felipe, isso que a Paula falou e que vocês estão falando é muito importante, porque eu destaco sempre a importância de uma boa administradora. A importância dos atos da administradora como auxiliar da gestão. Assim, a gente, claro, sou advogada na área condominial e todos os síndicos fazem referência ao gerente do condomínio. Então, assim, a administradora, no caso aqui a CONAC, tem um papel muito importante de orientar e também de promover meios. Às vezes, para um síndico, é difícil escrever um cartaz para colocar no elevador, mas a CONAC não tem um cartaz, tem vários cartazes, é capaz de fazer com muita rapidez, um cartaz com letras maiores, com letras menores, alguma coisa para ser colocada nas televisões dos elevadores, um pequeno lembrete para os grupos de WhatsApp, mas eu queria reiterar aqui a importância dos cartazes. Por quê? Porque o cartaz publiciza e permite a percepção dos pequenos grupos nos condomínios de que alguém está lendo. Então, por exemplo, um cartaz no elevador com 5 pessoas dentro, alguém pode ler e fazer um comentário ou só ficar olhando. Isso aí já vai trazer uma percepção. E acho muito bacana também a iniciativa, a proatividade da administradora em produzir esse cartaz e colocar ali embaixo seu logo. Sabem por quê? Porque é mais um ente que está se colocando de maneira comprometida nesse processo. E é tudo que o agressor não quer. Ele não quer ser visto por ninguém, muito menos pelo síndico e a administradora. Quer dizer, agora já tem até a administradora no meio. O último que falta de chegar é a polícia, depois o advogado, ou ao contrário, o advogado e a polícia. Então, assim, acho que é muito importante essa proatividade trazendo a política de inclusão e de combate a esse tipo de agressão. Eu acho que isso que você falou é muito importante, porque a gente recebe, até nos canais, às vezes, a maioria das vezes por moradores até, na nossa ouvidoria, reclames sobre o síndico e sobre outros moradores. Foi o que você sinalizou, você está envolvendo mais um. Naturalmente, quando eu recebo na minha ouvidoria da empresa alguma queixa, alguma movimentação de um morador, eu preciso informar ao síndico. E quando isso acontece, é isso. Eu estou ali por trás também, fazendo com que haja algum movimento para que se tome providências em prol do condomínio, né? Então, é uma coletividade, é pensar como sociedade mesmo, e a administradora vai fazer parte disso. Não tem como ser diferente. A gente sai daquela burocracia, digamos, do papel da administradora que paga contas, que paga os funcionários do condomínio, que tem a parte legal, mas não, tem esse suporte também emocional, até o síndico, que muitas vezes nunca lidou com aquilo. É a primeira vez que ele está vivenciando uma denúncia e situações que ele também não é obrigado a conhecer e saber como lidar. Eu falo, nosso universo de síndicos, eu tenho síndicos médicas, médicos, donos de casa, administradores, economistas, e a convivência é muito plural. Eu vou ter moradores também com todas as profissões, formas, cores, e acho que a gente já pode até aprofundar no nosso segundo tema, aí, né, Felipe? Exatamente, que envolve também, a gente falou muito de violência aí contra a mulher, mas a gente sabe que a gente está em junho, o mês do orgulho LGBTQIA+, e a gente sabe que também muitas vezes condomínios são espaços onde ocorrem violências contra esse grupo, né? Como agir também, como funciona, o que a lei traz para dentro do condomínio para, como você falou, coibir esse tipo de violência.
Infelizmente, a gente ainda tem na sociedade reafirmando o que a gente falou no início, né, o condomínio como um microcosmo que reproduz dinâmicas sociais lá fora, negativas nesse caso, de preconceito e discriminação a casais homoafetivos ou a pessoas que se colocam socialmente de maneira diversa de todas as outras, né? E aí a gente começa a encontrar 2 pontos. Primeiro, que a diversidade, ela existe, ela está posta, ela é parte do povo brasileiro, de todo o mundo. E o que significa a diversidade? É conviver com pessoas de diferentes origens étnicas, de diferentes orientações de gênero e orientação sexual, que são coisas diferentes. É entender que o mundo é feito da diversidade. Então, ela também está presente no nosso condomínio. E a existência da diversidade, ela não pode ensejar atitudes discriminatórias. E aqui, no caso de casais homoafetivos, o que a gente tem chega muito ao nosso escritório discriminações que vêm através da fala, preconceituosas, como atos de carinho entre casais homoafetivos. Por que tem que ser assim? Por que essas pessoas não podem se expressar assim como tantas outras pessoas? Por que tem que ser dito? Ou reiteradamente, como já tive o desprazer de ler em uma ata, todas as vezes que uma pessoa falava, porque ela era casada com uma outra mulher, dizia assim, e a esposa de fulana de tal também. Ela não tem nome? Assim, por que ela é sempre a esposa? Ela era um apêndice ali só. Exatamente. Ela era esposa de uma mulher, no Ela caso, era esposa de uma mulher, então acho que para reiterar isso, eu mandei corrigir, óbvio, né? Assim, coloca o nome, representante da unidade tal. Por que isso? E a gente vê esses preconceitos acontecerem, essas discriminações acontecerem de maneira sutil. Aliás, eu vou até aqui aproveitar para trazer a diferença, o que é o preconceito e o que é a discriminação. O preconceito, normalmente, é uma ideia que já se tem formada através de conceitos próprios que não foram devidamente pensados, estudados, analisados. Por que eu estou falando isso? Porque a origem da palavra, a palavra preconceito, ela tem um tom negativo e é assim, porque ela dá a ideia de um conceito que foi formado sem o devido cuidado, sem a devida pesquisa, sem a devida análise. Isso é um ponto. E o outro ponto é a discriminação. Quando, a partir deste preconceito, as pessoas ou os grupos sociais são separados, são tiradas oportunidades, são excluídos, são tratados de maneira diferente em razão do preconceito daquela pessoa. Então, assim, a discriminação é praticamente uma forma como se expressa o preconceito. Então, e essa sim, ela pode ser punida, inclusive criminalmente. Falando sobre a questão de crimes de LGBTfobia, eu acho muito importante deixar claro que o STF, há 6 anos, já tem uma decisão de que esses crimes devem ser punidos nos termos da lei de racismo, até que haja uma legislação específica. E isso é muito importante, porque não está presente de maneira direta, mas a gente já tem esse julgamento e já existem casos. E mais um ponto, já existem decisões que punem não só o síndico, mas também o condomínio na seara civil indenizatória por atos de preconceito, por atos de discriminação. A gente fala atos de preconceito, né? Mas não é. O ato é de discriminação, ato discriminatório. Discriminação, como você escolheu, causada pelo preconceito. Causada pelo... Então, exatamente. Que não deixa de ser. Não deixa de ser. E, assim, onde o condomínio foi condenado subsidiariamente ao pagamento de uma indenização, além do síndico, por palavras e ofensas proferidas em situação de LGBTfobia.
fobia. Eu acho isso muito interessante, principalmente agora, no mês de junho, que a gente está no mês do orgulho. E, peraí, que eu abri o falador aqui, tá difícil. Vamos lá. Só para dizer também que a postura do síndico, ela deve ser uma postura de neutralidade de suas opiniões pessoais no que disser respeito à diversidade. Por quê? Porque a diversidade está posta. Ela está posta. Existe lei, existe Estado, existe o dia. Esse dia não é inventado. Esse dia está previsto no calendário anual, assim, político. Então, todos os meses, os síndicos que desejam ter uma abertura, que desejam promover um microcosmo social, uma sociedade dentro daquele condomínio de maneira mais feliz, mais honesta, mais justa, podem seguir esse calendário, porque isso é uma afirmação de espaço. É uma afirmação de espaço político. Eu não estou falando de espaço partidário, mas eu estou dizendo de firmar uma posição por igualdade, por justiça e por dignidade promovida naquele condomínio. Então, se é o mês de junho, a sugestão: vamos colocar cartazes, vamos promover, se for possível, se o condomínio tiver essas condições, promover eventos, palestras, mas se não tiver, pelo menos algum destaque, um cartazete, uma forma de comunicação, assim como a gente tem o agosto lilás, assim como a gente tem, inclusive, de combate a doenças e pessoas com deficiência. Eu acho muito importante que isso esteja presente. Eu entro aqui até para a gente. Eu gosto muito desse espaço para que a gente possa trazer sugestões. De novo, é isso. O síndico não é obrigado a saber de tudo, quer dizer, algumas questões legais sim, mas como ajudar? O que pode ser feito, né? E eu acho que vamos usar também a comunidade ao nosso favor, a comunidade condominial ali. Muitas vezes eu, síndico, não vou ter aquele recurso. Nossa, eu não entendo nada sobre diversidade. Eu ainda não quero correr atrás, ou como eu trago isso, porque, assim, vamos lembrar também dos funcionários do condomínio. Eles também tanto podem ser vítimas, como eles também podem ser a pessoa que vai proferir ali algum ato ilegal, criminoso, né? Então, assim, o que eu posso estar fazendo dentro do meu condomínio? Pode promover isso sem custo nenhum. As pessoas trazem muito pra gente, mas o meu condomínio não tem dinheiro. Caramba, eu não tenho dinheiro para fazer o reparo no elevador. E como que eu vou arranjar isso, Paula? De novo, usa o que você tem dentro do condomínio. Às vezes eu tenho um morador que entende. Vamos promover rodas de conversa. Por que não eu ter um grupo específico que vai tratar de algum tema ou que vai levantar algumas situações? Não precisa ser um condomínio gigantesco. Se eu tenho um condomínio com 5 unidades, vamos já pensar ali, né, pelo censo, com 3 moradores, eu já tenho 15 pessoas morando. Dessas 15, será que alguém sabe falar? Será que alguém pode ajudar com isso? E se ninguém souber falar, usa a administradora, né? Que a gente falou tanto no caso da violência contra a mulher. A administradora também pode ser um suporte com informativos, com cartazes, ajudando também na questão de orientação. Felipe, eu acho que assim, dentro da CONAC, de novo, a gente tentando espelhar as boas práticas, né? A gente acaba utilizando esse recurso. Primeiro, eu hoje, como diretora de cliente, eu cuido do cliente de forma global. O que é isso? Quando eu falo cliente, eu não estou falando só do nosso síndico, do morador, do proprietário, do inquilino. Eu estou falando também do funcionário do condomínio e do funcionário CONAC. Sim. Não tem como eu pregar externo que, o síndico tem que ser atendido de tal forma, o morador deve ser bem atendido, enquanto eu não estou atendendo bem. Então, quando a gente usa isso de reunir o RH com o cliente externo, é com esse propósito. E a gente acabou precisando também, fazendo uma analogia aí, a empresa condomínio ali, que tem o CNPJ também. Caramba, se eu não tenho as prerrogativas ali para falar sobre racismo, falar sobre questões LGBT, vamos fazer um grupo de diversidade? Vamos conversar? Acho que o ponto é assim, a gente não pode deixar de falar. E, de novo, também, como o Felipe falou, não só até com cartazes. Poxa, tem alguém da administradora pronto que possa falar sobre esse tema dentro do condomínio, que possa nos ajudar, que possa nos orientar? Tem algum momento que a gente possa fazer isso? E eu acho que, enfim, mais uma vez, eu acho que a comunidade tem que se olhar, entender o que cada um tem de melhor, o que cada um pode contribuir ali naquela vivência.
Lá a gente como empresa, ou condomínio também como essa empresa. De novo, o síndico não precisa saber tudo. E ainda vejo poucas situações onde eles se recorrem aos outros moradores e caramba, Felipe, o que você é? O que você trabalha? Poxa, eu sou comunicador e tal, fiz comunicação. Poxa, eu tô com muita dificuldade aqui para me comunicar com os outros moradores, para ter um grupo de WhatsApp que funcione. Você me ajuda? Ah, eu não sei mexer no WhatsApp. Tem alguém aqui do prédio que saiba? Tem alguém mais jovem ou não? Tem alguém que entende de tecnologia? Vamos utilizar o que cada um tem de melhor. E eu acho que só da gente trazer isso, você já muda ali o conceito, você já traz novos ares ao condomínio, né? Isso aí. Eu acho que parte também é isso, a iniciativa do síndico como pessoa responsável. Porque eu acho que vem muito isso, né, Marisa? Mês do orgulho LGBT, o síndico pensa, o que eu tenho a ver com isso? Não quero me envolver, não quero nem tocar no assunto. E aí, quando acontece uma situação no condomínio, o síndico responde legalmente e um abraço. Eu gosto, Felipe, a gente recebe muito que mas eu não sou gay. Não, mas ninguém falou sobre isso. Você não precisa, tá tudo bem, enfim. Não é sobre isso, é sobre a responsabilidade legal mesmo e a diversidade e o viver em sociedade. Eu acho que é bem esse ponto. E trazer também, acho que a questão que vale tanto para a questão. Eu acho que um ponto interessante até para trazer, que eu iniciei falando de violência contra as pessoas LGBTQIA+, e aí a gente, quando compara com violência contra a mulher, tem uma diferença num geral, né? Geralmente a violência contra a mulher, a gente fala de algo mais explícito, é óbvio que é velado, é sutil, mas a gente fala realmente de uma agressão física, e quando a gente fala de violência contra pessoas LGBTQIA+, a gente não necessariamente está falando de uma agressão física. Muitas vezes são os atos discriminatórios que a Marisa citou, né? Às vezes é super velado, é isso, um casal que chega de mão dada em casa e o síndico olha torto. É isso, não precisa nem da fala, né? Porque as pessoas acham, mas eu não falei nada. Não, mas eu não falei nada, mas eu tenho uma atitude recorrente ali, que quando chega aquele casal, a forma que eu trato, diferenciada, a forma que eu olho, a forma... Eu acho que isso que vocês estão falando é muito importante do ponto de vista de produção de provas. Porque é muito difícil a gente conseguir produzir provas quando as agressões são veladas. Eu não tô Como dizendo que eu vou provar, por exemplo, que o porteiro dá bom dia para todo mundo, menos para o casal gay? Exemplo, isso aí pode, isso pode ser levado talvez a um livro, mas é sempre muito complicado, porque deixa a pessoa que está também denunciando numa situação um pouco mais sensível. Aí é que entram as políticas de inclusão. Vou explicar. Isso é importante, porque a gente fala muito de diversidade e inclusão, mas não é uma coisa só, né, doutora Marisa? Não é uma coisa só. A diversidade é um estado que é dado, que a gente não vai mudar. Está ali, está posto. Existem pessoas de várias origens sociais, étnicas, culturais. E eu quando dava aula na polícia, dizia que cada um chegava ao curso de formação com a sua mochilinha cultural pendurada nas costas. E assim também são os moradores dos condomínios. Sim. Cada um que compra um apartamento, que entra, ele chega com a sua mochilinha. Sabe Deus o que tem na mochilinha cultural de cada um. Sim. Então, é muito importante que haja políticas de inclusão. E que políticas são essas? Políticas que façam com que as pessoas se sintam incluídas, se sintam tratadas de maneira igual e também com a mesma dignidade, com as mesmas oportunidades e com igualdade, seja no trabalho ou no ambiente condominial. E aí, que políticas são essas de inclusão? Aconteceu, se houver um relato, é chamar para conversar. É chamar para conversar. É dizer, olha, está acontecendo isso, o morador é tal. Não dá para chamar para conversar, isso no caso dos colaboradores, não dá. Vamos, então, fazer chegar mensagens aos grupos de WhatsApp. É agir de maneira proativa para que aquela pessoa se sinta incluída. Às vezes, pode ser que alguém diga assim, não, mas isso não vai fazer com que fulano pare, mas vai fazer com que ele receba a mensagem e vai alcançar a pessoa que se sentiu agredida na sua dignidade, porque é isso que a gente quer. Porque às vezes, Felipe, não dá, a gente não consegue trazer para o crime específico, mas outros crimes como a injúria,
como a difamação, podem estar presentes. E, às vezes, um textinho bem construído, seja que alcance o colaborador ou que alcance os demais, pode fazer o efeito desejado, porque é muito importante, gente, é fundamental que aquela pessoa que está se sentindo agredida, ela se sinta incluída, ela entenda, eu sou importante para essa pessoa e esse gestor está fazendo o que ele pode. Para que eu me sinta dessa maneira, porque não é porque ele é legal, é porque é assim que tem que ser, porque é digno, porque é a nossa Constituição que prega que seja dessa forma e porque é a sociedade que todos desejamos, com justiça e com igualdade para todo mundo. E a gente tem hoje orientações sobre esses protocolos de acolhimento, né, que foi o que você falou. Às vezes a gente não vai conseguir evitar uma situação, mas demonstrar que ali a pessoa está incluída, esse acolhimento, às vezes já sana, de certa forma, ali a situação, nem que seja momentaneamente. Quais protocolos de acolhimento a gente recomenda, tanto para síndicos quanto para funcionários de condomínio, até mesmo outros moradores? Eu te digo que isso é bem pontual na maioria dos casos, principalmente quando a gente está tratando de agressões e de agressões voltadas para a população LGBTQIA+. Mas a gente tem outras questões também, outros protocolos, e eu vou trazer aqui um que é muito mais fácil, entre aspas, fácil, é muito mais imediato, até porque existe legislação e muitas vezes não é respeitado, que é o caso da pessoa com deficiência, né? Então, toda vez que a gente fala de protocolos, a gente está falando de providências anteriores. A gente acabou de falar aqui sobre agressões sutis, sobre questões cuja produção de prova é difícil. Eu vou trazer uma outra pessoa com deficiência que simplesmente não tem acessibilidade. Ela não consegue entrar na casa dela porque tem uma escadinha. Ou porque não tem acesso para uma cadeira de rodas, ou porque não tem um piso tátil, que é um negócio muito simples. E o pior, você não vê, às vezes, o gestor preocupado com o sofrimento, com a inclusão daquela pessoa, e traz uma questão estética. E quanto mais eu falo, mais irritada eu vou ficando. E às vezes é uma escadinha ridícula, né? São 2 degraus, que já é o suficiente para algum cadeirante, por exemplo, não conseguir subir. Exatamente. E ninguém sempre passa 2 degraus ali. Não. Botam só uma rampinha. E aí, o que eu fico vendo é que se coloca o fator patrimonial, ou seja, dinheiro, em detrimento da dignidade da pessoa que precisa da inclusão. Diz, é caro. Cota extra, previsão legal. Sim, faz a cota extra. Propicia a pessoa. Agora, não é fazer isso com raiva, não é fazer isso levando para a Assembleia, dizendo, olha, a gente tem que fazer porque é lei mesmo. Ou até você entra ali com porque a moradora X, o morador Y... Não tem cabimento. Não, até porque pode não ser nenhum morador. Eu posso receber um visitante no condomínio que tenha qualquer deficiência, que seja portador, enfim, e que precisa ser tratado. E que, infelizmente, legal, pode ser né? a própria pessoa no dia seguinte. Verdade. Sim. Mesmo. E a gente é muito, o que eu ia falar desse ponto do visitante é muito legal, ou até no mesmo da própria pessoa que hoje não é PCD, mas futuramente pode acontecer de ser, porque a gente, num geral, né, quando eu falo a gente como sociedade, só pensa quando nos atinge. Então é o tipo de caso, assim, às vezes um condomínio, não vou entrar nessa seara, aqui não tem ninguém que usa cadeira de rodas, não tem ninguém que tem deficiência visual. Não tem Mas ninguém é que isso. ele veja, né? E quem Porque disse pode que ter na família e nos amigos da pessoa e Exatamente. não pode visitá-la. Exatamente, e aí? Né? E aí o que a gente está falando sobre isso, sobre a definição de um espaço político de respeito, que vai valer quando eu chego no prédio que nós estamos. Eu cheguei lá embaixo, tem uma cadeirinha de acessibilidade nas escadas iniciais. Achei bacana. Já entendi que esse prédio é um prédio que respeita, que denota, explicita respeito às pessoas com deficiência. E aí, se você pega o elevador, tem lá um cartazete sobre a lei, que o número está aí. O número está aqui. A lei sobre a proteção, a obrigatoriedade de denúncia dos síndicos, de violência doméstica. 8.913. 8.913 de abril de 2025. E mais à frente você pode encontrar algum tipo de cartilha ou de atitudes, de
boas práticas de conduta em cima da mesa do porteiro sobre a população LGBTQIA+, principalmente, posso falar, né? Estamos em Copacabana, onde acontecem as paradas do orgulho, ou seja, qual a opinião que qualquer pessoa vai ter sobre esse lugar? Poxa, que lugar legal, que lugar que promove a inclusão, que lugar de pessoas boas. E é aqui que eu quero estar. Marisa, Te interrompendo aqui, Paulinha, tem até uma pergunta boa que envolve também essa questão, na verdade, PCD. Mas antes eu queria lembrar para quem está ouvindo a gente de seguir a Konak aí no seu tocador de podcasts que você esteja ouvindo, ou no nosso canal no YouTube, caso esteja assistindo, e as nossas redes sociais, Konak_Condomínios e Konak_Imóveis no Instagram. E a gente falou no início do podcast sobre as mulheres e tal. Também é muito legal ver como a gente está tendo um aumento das mulheres como funcionárias de condomínio, onde era um ambiente majoritariamente por homens, sejam eles zeladores, porteiros, e a gente está tendo muito mais mulheres nesse espaço. A gente até publicou no nosso Instagram, Konak_Condomínios, onde a gente mostrou agora uma mulher, no Dia dos Porteiros, uma mulher falando, e isso é muito legal. Eu gosto muito de ver a mulher ocupando todos os espaços. Muito bom. De trabalho, né? Acho que Marisa também aqui é nessa linha. Paula. E aí, eu vou trazer uma outra notícia, não tão boa assim, mas que também ainda traz a questão da importância, né, da gente falar sobre gênero. E a gente recebe, claro, um escritório de advocacia, nós somos condominiais e criminais, e síndicas que recebem injúria. Normalmente, a injúria que essas síndicas recebem são sempre relativas à sua condição de mulher. É impressionante, não é uma injúria relativa à gestão. Quando são síndicas mulheres, é em relação à condição de mulher, o que explicita que a gente está caminhando, que é importante que a gente tenha porteiras, funcionárias, faxineiras, mas é muito importante também que a gente continue a ocupar espaços de poder, para a gente poder combater tudo isso. E advogadas em assembleia também precisam estar muito bem preparadas, porque não é fácil. E a gente percebe que em alguns momentos uma elevação da voz... Vão tentar nos diminuir, né? Vão tentar. Por sermos mulher. E não só em assembleias, como no trabalho da advocacia, em audiências. Então, essa é uma prática que tem que estar dentro de todas nós mulheres que estamos no mercado de trabalho, né? E que em nome próprio, em nome de todas as outras, também precisamos fazer valer esta condição como uma condição de igualdade. Trazendo esse ponto para a questão condominial, eu acho que a gente falou aí de violência contra a mulher, de discriminação contra LGBTQIA+, a gente falou de pessoas PCD, a gente nem entrou na pauta racial, que daria um episódio inteiro, inclusive, se a gente falasse, mas quando a gente fala de discriminação como um geral, além da questão legal, como fazer para que o condomínio se resguarde num regimento interno, por exemplo? Hoje é possível atualizar isso, porque assim, muitos dos regimentos, das convenções e tudo mais, datam da construção dos prédios, que são, a maioria no Rio de Janeiro, muito antigos, né? A gente segue aí, e não se discutia sobre isso, não se falava sobre isso. Como trazer isso hoje para os regimentos internos, e se trouxer, como que funciona? Sensacional, Felipe. Sensacional. Assim, para você fazer uma mudança de regimento interno, maioria simples em assembleia, e a gente pode sim ter cláusulas de combate à discriminação. E é muito interessante, por quê? Porque a partir dessas cláusulas, a gente consegue inserir em outras questões que estejam previstas na convenção e, quem sabe, multar e, quem sabe, advertir. E isso é muito importante, porque a gente...
se afasta da necessidade de recorrer ao poder judiciário, muitas vezes, e a gente tem ali dentro do condomínio, em algumas convenções, a necessidade de levar essa multa para aprovação em assembleia, o que eu acho muito bom, tá? Porque o que importa aí não é o dinheiro, é a explicitação do caso. Sim. Então, se você vai levar para a Assembleia, você vai explicitar o que aconteceu. E a necessidade de multar esse condômino, você torna isso um ato ilícito administrativo de maneira mais direta, e é como eu estou falando o tempo todo. Quando está explícito no regimento de maneira direta, é um estabelecimento de espaço político. É uma posição que é tomada, que é dada. E se tiver no regimento, é melhor ainda. Por quê? Porque houve aprovação assemblear. Sim. Não é a vontade do síndico, não é a percepção do síndico, é a aprovação assemblear. Por isso que muita gente às vezes pergunta, mas determinada prática é crime, por que tem que ter? Tem que ter porque tem que ter, porque tem que ficar explícito naquela comunidade a reprovação a esse tipo de prática. E aí é a grande beleza do condomínio. É a grande beleza da vida em sociedade, onde você pode exercitar ali a democracia de maneira direta. Sim. Isso não é muito se sobrepõe bacana. à lei, né? Mas você evita que você tenha que recorrer necessariamente à justiça ou a uma resposta da justiça, que a gente sabe, você como advogada pode falar ainda melhor do que a gente, que é morosa no Brasil, às vezes exige um tanto de provas e circunstâncias que não necessariamente a gente vai ter ali, mas às vezes como punição administrativa já cria, às vezes até o constrangimento. Você botou o assunto, eu acho que assim, não tem como não falar mais. Sim. Acho que todos os assuntos que a gente trouxe aqui, só de você colocar em pauta, você abrir para discussões, é muito importante. Porque às vezes a gente também tem uma ideia, voltando até para a questão de acessibilidade, enfim. O que eu tô fazendo, poxa, não tenho como acessar o condomínio, a unidade pelo elevador social, mas eu consigo pelo de serviço. Isso aconteceu recentemente em um condomínio nosso. Poxa, a pessoa tá reclamando, mas ela consegue pelo de serviço. Mas isso não consiste o direito. Ela, de alguma forma, ela ainda tem que optar. Por que a maioria pode acessar a sua unidade por qualquer elevador? E X pessoa, por ser cadeirante, só pode ir por um elevador. Eu estou restringindo ali o direito dela também. E entendo, às vezes, esse síndico, quando traz essa fala, ou um morador, mas ela tem como acessar. Não foi com um intuito preconceituoso e tal. Porém, a gente leva para reflexão. A gente para poder refletir. Caramba, você gostaria de ser restrito? Olha, Felipe, você só pode andar por essa calçada. Olha, você só pode fazer de tal maneira. Não é isso. O bem-estar daquela pessoa, como é que está sendo, como que é o dia a dia. E aí é isso. A gente teve esse caso bem recente e trazendo mais uma vez para a realidade da administradora, que está ali com milhões de condomínios, falando sobre várias situações, a gente usa a prática de o que aconteceu em um condomínio pode ser uma boa prática levada para outro, ou até o do que não fazer, né? Enfim, falar sobre. Veio até uma dúvida agora você citando esse exemplo, e aí consultar a doutora Marisa de forma até legal. Ela já fechou o olhinho para mim. Aí, o que tá vindo aí? O que tá vindo aí? Mas você vai saber me ajudar. Por exemplo, se uma pessoa PCD, enfim, chega num condomínio e não tem ali uma rampa de acesso, ou não tem o botão em braille no elevador, isso pode ser considerado legalmente um ato discriminatório? Claro que sim. Claro que sim, mesmo porque tem lei que obriga a adaptação do condomínio. Assim, e olha, não precisa nem ir muito longe. Um juizado especial mesmo vai resolver isso. Assim, o condomínio vai ser condenado a fazer e a pagar danos morais. Assim, é ponto pacífico. Então, não vejo por que não fazer, né? Enfim. Isso é impressionante, porque só aqui a gente já falou de atos discriminatórios que envolvem agressão física, agressão verbal. A gente já falou de agressões não verbais, quando são um olhar, uma coisa estranha. E agora a gente está falando até quando não tem nem um sujeito em si ali envolvido. É simplesmente o fato de não ter uma rampa de acesso já é considerado um ato discriminatório.
Pode sim, a gente, quando para ser um ato discriminatório, é necessário que haja a pessoa para fazer essa reclamação, mas essa pessoa não necessariamente precisa ser um PCD, pode ser simplesmente alguém que demande isso, Sim. né? E vai ter que fazer. Essa adaptação ela é obrigatória, né? E às vezes a gente falando de grupos e preconceitos, assim, a gente quer falar de todos os grupos, mas a gente sabe que não é possível, né? Então a gente, em outro ConaCast, né, que eu espero estar presente em algum momento, Já queremos. Próxima edição, doutora Marisa. fala sobre crianças, idosos e também a questão étnico-racial, que infelizmente ainda é muito presente, ainda que a gente não tenha podido falar nesse, eu acho que é importante também deixar marcado como um espaço político, Claro. né? Sobre esse próximo ConaCast e que pode trazer essa questão de etnicidade em condomínios, porque ela é muito frequente também, não só em condomínios, Sim. como no comércio, como o judiciário está cheio de casos que envolvem preconceito e discriminação em razão de origem étnica. Mas eu queria fazer uma última observação aqui com vocês. Certeza. É que eu estou muito feliz de estar aqui. Sabe por quê? A gente vem convidado por uma administradora, mas onde não se está discutindo a questão só de gestão, a questão econômica. Eu estou muito feliz porque eu estou aqui discutindo assuntos humanos. É a dimensão humana que a CONAC está trazendo para os condomínios, para a reflexão. E isso realmente até me emociona, não só como advogada, mas como uma pessoa que tem origem em luta por direitos. É uma história muito longa, mas assim, então eu acho muito importante que isso fique claro, sabe? Essa preocupação, e a gente sente sempre que lida com os gerentes CONAC, eu gostaria de deixar isso explícito aqui. Isso é muito incrível quando alguém de fora pontua isso pra gente, né, Paula? Porque eu acho que isso vem muito até de um trabalho geral da CONAC, mas muito seu como diretora de cliente, que é o que você sempre traz dentro da CONAC, né, para os colaboradores, porque a gente não é só uma administradora que está lidando ali com contas e com números, a gente está lidando com gente. São famílias que são impactadas pela gente, né? Eu acho que eu tenho que ir no cerne do negócio ali. Quando eu tô falando de condomínio, eu tô falando, a maioria das vezes, né, no residencial, do lar, da casa das pessoas. Então não tem como eu não falar de gente. Isso aí. Não tem como eu falar de uma empresa sem pessoas. Ela não funciona sem pessoas. E pessoas são complexas. E pessoas têm questões. E como sociedade, é isso. A gente também está sempre mudando e são questões novas. Eu acho que como síndico, assim, não se obrigue. Eu tenho que saber de tudo. Acho que assusta muitas vezes a complexidade. E não, eu acho que é botar o problema na mesa, é trazer para discussão, é conversar. Eu sou muito a favor disso. Eu falo muito no meu papel de gestão. Muitas vezes chegam para gente, você é diretora, então você tem que saber de tudo, né? Resolver tudo. Não, tem coisa que eu não sei. Tem situação. Ontem eu me deparei com uma situação dessa. Falei, olha, não sei o que fazer. Vamos pensar junto? E é isso que eu acho, convido que seja feito também, como a gente faz na CONAC, nos seus condomínios. Não se sinta obrigado a saber de tudo, mas bota na mesa. E aí, o que a gente pode fazer? Vamos conversar? É isso, eu acho que, Marisa, claro, tem o papel do judiciário muito importante, mas que a gente possa evitar, até que chegue nesse ponto. Exatamente. É mais rápido, mais econômico e traz menos dor para todo mundo. Sem dúvida. Doutora Marisa, estamos chegando ao fim do nosso tempo aqui, do nosso episódio de estreia do ConaCast. Quero te agradecer imensamente pela sua presença. Como você falou, você ficou feliz de vir aqui, a gente ficou muito feliz de te receber. Eu acho que você tem esse olhar humano que é muito importante, como a Paula falou, para além só da questão legal. Então, muito obrigado pela presença. Se quiser deixar aí um último recadinho, fica à vontade. Eu agradeço também e acho que o recado vamos sim lutar sempre pelas políticas inclusivas, pela justiça, pela igualdade, onde quer que estejamos. E deixar aqui as minhas redes sociais, que é @Marisa Dreis Advogada,
e @Arechavala Advogados, o escritório onde eu tenho sociedade. Arrasou. Paulinha, muito obrigado pela presença também, pela companhia aqui, me ajudando a tocar esse episódio de estreia. Algum recadinho final? Obrigada, Marisa. Eu acho que assim, é isso. A gente tá aqui para fazer laços. Como a gente faz com a doutora Marisa, de trazer uma pessoa que é parceira, que a gente conheceu como ela sendo síndica, não foi nem trabalhando. Eu acho que isso é muito interessante. Que Tem entra... muita história aí, a gente falou só um pouquinho só do currículo dela. Se a gente não se importasse com o humano, provavelmente eu estaria tratando ela até hoje como só síndica. A síndica do condomínio XPTO. Enfim, não é sobre isso. É sobre o humano que está atrás, o que ele pode acrescentar, o que ele pode trazer, quem ele é. Então, assim, Marisa, muito obrigada. Me deixa muito feliz mesmo poder contar com essa troca, com essa parceria, como mulheres. Isso aí, também, agradeço demais enfim. também. Muito obrigada, gente. Coisa boa. Obrigada, Marisa. Obrigada, Felipe, Obrigada, pelo convite. Felipe. E que venham novos. Tragam pra gente também, comenta aqui embaixo, curte o nosso vídeo e comenta o que você gostaria de ver, o que você quer saber. Qual é o ponto que você gostaria que fosse mais discutido? Já falamos aqui do racismo, que não foi pauta hoje, e que precisamos falar com urgência. Então, traz pra gente também suas dúvidas, que a gente está aqui para poder debater, conversar, né? Esse foi o nosso primeiro episódio, como a gente falou, tomara que de muitos. E esse é o nosso ConaCast, espero que tenham gostado. Até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau.